Você já viu um DR protegendo uma pessoa enquanto ela levava choque? Você vai ver na prática isso hoje. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e eu ajudo você, eletricista, a se transformar num eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. E hoje eu vou te mostrar na prática a importância, e o funcionamento do DR. Na prática mesmo, você vai ver acontecendo as coisas aqui. Bom, mas se você quer que você seja ou não da área de elétrica, um eletricista ou não, você já deve ter escutado falar do DR, né? Bom, ele protege a integridade física das pessoas dentro de uma instalação elétrica. Ele é quem vai garantir que você não leve um choque elétrico, correto? Claro, ele vai proteger também a integridade material, mas a principal importância dele é em função da integridade física, certo? Por quê? Porque se você analisar, a eletricidade ela é muito perigosa e todos os anos nós temos diversas, centenas de pessoas que acabam falecendo em função de não ter um DR ou em função do choque elétrico de fato. Só para você ver o grau de preocupação disso tudo aqui, ó. Em 2022, estou com os números aqui, ó, em 2022 foram registrados pela Bracopel, né? Você conhece a Bracopel? Então, a Bracopel que ela registrou em 2022, a Bracopel é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos de Eletricidade, tá? Ela registrou em 2022 que houveram 592 mortes em 2022, ok? E 853 acidentes de origem elétrica, ou seja, de 853 acidentes, 592 mortes em diversas áreas e regiões. Mas, por que eu não estou falando do número de 2023? Porque eles vão lançar agora ainda o número de 2023. Mas só para você comparar, para você entender o nível de preocupação, em agosto de 2023 eles colocaram os números do primeiro semestre de 2023. E eu tô com eles aqui, ó, quer ver? No primeiro semestre de 2023, houveram 399 mortes, sendo que no mesmo período de 2022 foram 384. Ou seja, 2023 superou o número de mortes ali de 2022. Logo, a gente precisa cada vez mais ter essa consciência aqui, correto? Bom, eu vou deixar o link da Bracopel aqui no vídeo para vocês consultarem esses números também e ficarem sempre atualizados, tá? Vamos falar então do DR de fato. Quando eu pego aqui e entendo que o DR ele é importante para minha instalação, eu tenho que fazer a instalação dele na prática, né? Vamos fazer isso comigo? Aqui, ó, é o nosso simulador de práticas profissionais da sala da elétrica, onde nós ensinamos você, tanto no nosso treinamento de instalações elétricas quanto no NR10, o uso, né, do DR como um dispositivo de proteção e segurança através de um ambiente prático. Dá só uma olhada aqui, ó. Vou pular as premissas básicas aqui de instrução e aí ele vem inicialmente pedindo para que você faça algumas interações, né? Primeiro ele fala, conecte o carregador no celular com o cabo ali USB. Depois eu vou conectar o carregador no adaptador. A gente está causando aqui uma situação comum, não correta, né? Muitas vezes com o adaptador aqui temos problemas. E vou conectar agora, ó, na tomada. Levou um choque. Ouviu aí o choque? Né? Então ele fala, ó, o seu cliente Vitor acabou de levar um choque, uma descarga elétrica. Felizmente ele não faleceu, mas teve um acidente de origem elétrica. E foi agravado em função da umidade e tal. É um contexto que é gerado aqui, tudo bem? Como o circuito não tinha DR, tal. Então ele vai te instruindo aqui, ó. Vamos fazer o seguinte aqui então, ó. Vamos entender o que é o DR na prática, né? Bom, vamos clicar em cima do nosso dispositivo e vamos entender aqui sobre o DR. Bom, olha só, esse aqui é o nosso dispositivo que vai proteger a integridade física das pessoas, diferencial residual, o nome dele, né? Aqui nós temos um exemplo de um que é tetrapolar, que vai ser utilizado para, por exemplo, 3 fases mais neutro, ok? Eu também tenho o tripolar, que é para 2 fases e neutro aqui, que vai ser acoplado nele.
O tripolar pode ser também para 3 fases somente, quando não tem neutro na instalação e assim por diante, tá? Bom, vamos seguir aqui para a nossa prática. Vamos entender um pouco sobre a diferença também do DR e do IDR, tá bom? O DR, ele, na verdade, vai ser um dispositivo que, ao ser colocado na minha instalação, ele tem, como você pode observar aqui ó, no canto esquerdo, tá meio escurinho aqui, ó, vou pular um pouco essa apresentação inicial. Ó, no meu canto esquerdo eu tenho o DR. E você vai analisar o seguinte, vamos imaginar uma situação típica aqui, ó, um disjuntor geral da minha instalação, o DR que vai ficar monitorando ali a corrente de choque elétrico, tá certo? E um disjuntor que protege o meu circuito da tomada. Imagina que nesse ambiente eu estou simbolizando um circuito do meu quadro de distribuição. Então aqui eu teria que ter, por exemplo, vários disjuntores para mostrar todos os meus circuitos. Eu estou mostrando apenas um. O DR ele é um dispositivo que ele tem a finalidade de proteção da integridade física das pessoas ali, também evita até mesmo um princípio de incêndio, correto? Aqui na minha direita eu tenho um outro circuito, ó, que tem o DDR. Ele por si só, o DDR, ele além de proteger a integridade física das pessoas, ele ainda substitui o disjuntor do circuito. Então ele pode ser usado também para a parte de corrente de curto-circuito e sobrecarga. Vamos voltar aqui rapidinho nesse lado de esquerdo. Ó. O DR protege contra o choque elétrico, né? As fugas das correntes ali e a percepção de choque elétrico dentro da minha instalação. E o disjuntor protege contra curto-circuito e sobrecarga, beleza? Já nesse caso, eu tenho, depois do meu disjuntor geral, apenas um DDR que faz a proteção não só da integridade física das pessoas contra o choque elétrico, mas também contra curto-circuito e sobrecarga. Então ele é mais completo, tudo bem? Claro que vai ter o preço dele vai ser um pouco maior em função dessa sua especificidade. Aqui eu tenho valores de corrente que pode fazer com que você sofra danos caso você se exponha a um choque elétrico. Então, ó, de 0,1 a 0,5 mA, leve percepção superficial. De 0,5 a 10 mA, ligeira paralisia dos músculos do braço, início de tetanização. 10 a 30 mA, nenhum efeito perigoso se houver interrupção no máximo em 200 milissegundos. É nessa faixa que o DR atua. Então, a partir dos 30 mA é onde começa a ter um risco significativo e eu preciso ter um DR atuando, né? De 30 a 500 mesmo, piora mais ainda a situação, que eu posso ter fibrilação ventricular, que é a parada cardíaca, ventriculação também, não é ventriculação que fala, como é que é? Arritmia, não, fibrilação do coração e assim por diante. Então tem aqui, acima de 500 mA, traumas cardíacos persistentes, neste caso o efeito é letal, né? Bom, beleza. Entendido aqui a diferença entre os dois, vamos fazer o seguinte, vou fechar aqui esse indicador, vamos fazer aqui uma exemplificação do problema, do risco que é não ter o DR, né? Então, ó, vou conectar o plug nessa tomada que não tem o DR, tá vendo que só tem o disjuntor geral e o disjuntor do circuito? Quando eu conecto aqui, ó, eu tenho um valor de corrente superior a 30 mA aqui, ó, deu 900 mA segundo nossa simulação, né? E aí eu teria um acidente que poderia até ser fatal, ok? Já no caso do lado esquerdo, dá uma olhada aqui, ó, vai existir o choque elétrico, uma fuga ali, mas olha só o que acontece. A hora que eu chego no nível de corrente ali que pode impactar na integridade física da pessoa, o DR que está do lado esquerdo aqui, ele atuou protegendo a integridade da pessoa que estava se acidentando. O que é importante a gente analisar aqui? Nesse caso, da direita, onde eu não tinha o DR, a pessoa acabou sofrendo um acidente e o disjuntor não desarmou. Por que isso aconteceu? Porque a corrente pode não ter sido suficientemente alta ao ponto do disjuntor entender que aquilo era um problema. Às vezes também o disjuntor pode até desarmar, mas quando ele resolveu desarmar, já houve todos os danos na pessoa que levou o choque, ok?
Você entendeu um pouco sobre o DR aqui na nossa aula, no ambiente prático que nós temos aqui na sala de elétrica. Aliás, é importante você entender o seguinte, né? Aqui na sala de elétrica você vai ter sempre esses aprendizados teóricos, práticos, e você vai poder colocar em prática o seu aprendizado de maneira com que você consiga aprender de forma completa, tá certo? Vou deixar aqui também na descrição um link para que você possa conhecer a comunidade Eletricista Classe A e falar com um dos nossos especialistas aqui da sala de elétrica. Bom, o que você achou do nosso conteúdo de hoje? Coloca aqui nos comentários. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo.